Boa noite, meus irmãos. Antes de iniciarmos, 2 recadinhos. Se encontram à venda na biblioteca os ingressos para o almoço beneficente do Círculo da Luz, que acontecerá no dia 30 de setembro, às 12 horas, no Sisos House. Então, adulto é R$ 30, criança até 12 anos paga meia. E como 7 a 12 e meia. Esclarecido, então, até 7 não paga, 7 a 12 paga meia. E como fazemos sempre, pedimos aos irmãos que verifiquem os seus celulares e os coloquem no modo silencioso ou desliguem, a fim de que não interfira no andamento dos trabalhos. E sejam todos bem-vindos na nossa casa de oração, o Círculo da Luz. Que possamos encontrar aqui aquilo que viemos em busca, seja para o nosso físico, seja para o nosso espírito. Mas para isso é preciso que estejamos conectados com a espiritualidade maior, e essa conexão se faz através da oração. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, encaminhar os nossos pedidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja. E para a parte doutrinária da noite de hoje, nós estamos recebendo o nosso irmão Wilson Machado, trabalhador do Centro Espírita Seara de Jesus. Então vamos encaminhar a ele as nossas melhores vibrações, para que ele encontre facilidade em trazer o tema que preparou para nós. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Asserenado pela prece que acabamos de proferir, nós vamos falar de um tema muito abrangente e que está em nossas vidas, e as nossas felicidades, os nossos trunfos, as nossas vitórias dependem da observância da lei divina ou natural. No início do seu manifesto, quando Jesus pronunciou o Sermão da Montanha, após as bem-aventuranças, ele informava ao povo que lhe assistia, dizendo: eu não vim destruir a lei, isto é, a lei mosaica, porém dar-lhe o cumprimento e execução. Com isto, meus irmãos e irmãs, Jesus se apresenta para nós não como legislador, mas como o intérprete das leis divinas do Pai, trazido a nós por Moisés há mais de 2000 anos. Jesus, percebendo a nossa dificuldade de compreender estas leis, de assimilar, de ter coragem de praticar na nossa vida, dado a sua importância, comparamos um cidadão tem obrigação de conhecer e compreender as leis do seu país. E nós, quando viajamos para um país estrangeiro, temos que procurar conhecer as suas leis, para que estas leis não sejam transgredidas
e sejam usadas para o nosso benefício. Assim é a lei divina. Nós, cristãos, nós, seguidores de Jesus, que tomamos o Mestre como nosso guia e modelo, devemos observá-las. E quando Jesus se dirige àquele povo dizendo: não pensais que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não o vim destruir, mas cumpri-lo, porquanto em verdade eu vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. O quanto restar, o único J, o único tio. Estudamos isto, meus queridos irmãos, e aprofundamos mais no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Na Bíblia de Jerusalém. Foi a nossa fonte de pesquisa. E explicando esta afirmativa de Jesus, Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, onde o título é Eu não vim destruir a lei, mas, especialmente o item 2, onde nos fala de Moisés, dizendo: a lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus, ou natural, promulgada no Monte Sinai, contida nos 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. E no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 1 das leis morais, na pergunta 614, Kardec perguntou aos espíritos superiores: que se deve entender por lei divina ou natural? E eles responderam: a lei natural e a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele somente é infeliz quando se afasta dela. Veja, meus irmãos e irmãs, a importância de nós conhecermos estas leis. Porque somente conhecendo estas leis nós podemos caminhar sobre a sua proteção e o seu amparo. Estas leis fazem com que nós nos fortaleça diante dos problemas que nós enfrentamos, diante das provações que nós mesmos pedimos a Deus no nosso planejamento reencarnatório. E com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, Deus, como nosso Pai misericordioso, bom, sempre deixa uma porta aberta ao filho pródigo retornar à casa do Pai. E na pergunta, na sequência do Livro dos Espíritos, na pergunta 615, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a lei de Deus é eterna? Porque observamos as leis materiais, a própria lei de Moisés, mudou-se em 100 anos 2 ou 3 vezes ou mais. As leis materiais do nosso próprio país mudou quantas e quantas vezes muda. Diariamente quase se muda. Mas as leis de Deus não. Eles, os espíritos superiores, responderam que as leis de Deus é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Veja, meus irmãos, a importância de nós conhecê-las, de nós nos esforçar para cumpri-la e fazê-la cumprir. Porque é no cumprimento destas leis, na observância destas leis, que nós vamos trabalhar a nossa felicidade e a felicidade dos nossos semelhantes. Na pergunta 621, Kardec pergunta aos espíritos superiores
aonde estão escritas estas leis? E a resposta dos espíritos superiores nos responsabiliza, meus irmãos, diante das nossas provações, diante das nossas dificuldades, diante desta que nós chamamos sofrimento da vida. Porque somente, disse o Espírito de Verdade, nós somos infelizes quando nos afastamos desta lei. E aí os Espíritos Superiores respondem que ela está inserida, escrita, gravada na consciência de cada uma das criaturas de Deus. Em cada prova que nós enfrentarmos, em cada dificuldade que nós nos determos, se nós percebermos, meus irmãos, no silêncio, na meditação, na prece, na convivência com os nossos irmãos, nós percebemos que nós saímos muito mais melhores do que quando entramos na prova e no sofrimento. E as leis divinas nos respondem aonde estamos nós falhando, seja por falta de informação, ou seja por desobservância, ou por própria rebeldia. Deus não nos pune. Deus não quer que nenhum de nós sofra. E na sequência nós vamos observar adiante que Ele nos criou todos iguais. Não privilegia nenhum de nós. Porque as mesmas virtudes que Ele me concedeu a mim, concedeu a todos os meus irmãos. Independente da religião, independente da crença, da posição social, ou do país de origem. Todos nós somos dotados das virtudes sublimes, que são capazes de trabalhada, desenvolvida, nos levar à felicidade. Mais uma importância de nós conhecermos as leis, a lei divina, a lei natural. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que foi para conter o temor, pelo temor, aquele povo de natureza turbulenta e indisciplinado. Ruth foram leis materiais. Para impor autoridade às suas leis, Moisés lhe atribuía a origem divina, conforme também fizeram os demais legisladores dos povos primitivos. Se Moisés dissesse que a lei tinha sido pela sua competência, ninguém ia aceitar. Eles só aceitavam porque Moisés atribuía a origem divina e ele apresentava ao povo judeu daquela época um Deus severamente punitivo, para segurar no freio, nas rédeas, aquele povo indisciplinado, que eles queriam olho por olho, dente por dente. Essa era a política que eles adotavam. Na medida que nós transgredia e agredia o nosso semelhante, da mesma forma nós era castigado para conter. Quando Jesus afirma, eu não vim destruir a lei de Deus, porém, ao contrário, vim cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de entendimento dos homens da sua época e os atuais. Porque as leis divinas são tão atuais que elas servem sempre de nossa bússola, guiando os nossos passos na senda do bem, do progresso, do amor e da misericórdia. E no estudo dos 10 mandamentos, em relação ao primeiro mandamento,
Jesus apresenta Deus ao povo hebreu dizendo que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente bom e justo. Nosso Pai amantíssimo, que zela e deseja a nossa felicidade. E, consequentemente, meus queridos irmãos e irmãs, isto nos dá uma certeza para nos esforçarmos e praticarmos a lei divina, que todos nós vamos alcançar a angelitude do nosso ser, porque para isso que nós fomos criados pela mão do nosso Criador. Portanto, meus irmãos e irmãs, é necessário que nós conhecemos as leis divinas. Quanto no segundo mandamento, ele manda que não nos pronunciamos o nome do nosso Deus em vão. Jesus apresenta a Deus como sendo soberanamente bom, um Pai amoroso, sábio, misericordioso e justo. Justo com cada um de nós. Tão justo que ele não privilegia nenhum de nós. Trata-nos iguais. O que faz a diferença de cada um de nós é o esforço que nós empreendemos para conhecermos e praticarmos estas leis e estes ensinamentos que Jesus nos trouxe. No Livro dos Espíritos, tem duas palavras muito importantes para nós e deveremos nós compreender o seu significado. E os espíritos superiores responderam a Kardec. As duas palavras são Deus e o infinito. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos superiores. Ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. E os espíritos superiores respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E ele perguntou: mas o que é infinito? E eles responderam: o que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido para a consciência das criaturas é infinito. Até que o nosso conhecimento, o esclarecimento que nós buscar, nos torne compreensivos aos ditos mistérios das leis divinas de Deus. O quanto nós não conhecermos é infinito, é mistério. Depois de tomarmos o conhecimento, seja através da ciência, do estudo, da convivência, deixa de ser mistério, deixa de ser infinito, torna-se finito para nós. Na oração do Pai Nosso, Jesus também nos demonstra que Deus realmente se apresenta para nós como nosso Pai Criador. E no Sermão da Montanha, quando ele pronunciou dizendo: olhai as aves dos céus, que não planta, nem colhe, nem junta em celeiro, e Deus os alimenta. Não sois vós mais importante que elas? Evidente que sim, meus irmãos. O que Jesus quis dizer para nós termos fé, não cruzarmos os nossos braços e ficar sentado dentro do nosso lar, mas que nós arregasse as nossas mangas e vá em frente, em busca dos nossos ideais, em busca daquilo que nós almejamos, de bom tanto para mim como para os meus semelhantes. E na parábola do filho pródigo, quando ele vinha ao longe, que o pai percebeu e conheceu, correu na sua direção, abraçou, botou um anel em seu dedo que representa a aliança divina do Pai, do perdão do Pai para com suas criaturas. E preparou uma festa e recebeu o filho pródigo. Mas por que o
que simboliza aqui Deus recebendo o seu filho que tinha virado as costas a ele, tinha saído, dizimado a fortuna que tinha ganho, porque o filho se arrependeu. Ele foi tocado lá no momento em que ele trabalhava numa criação de porcos, alimentava os porcos e teria que se alimentar do mesmo alimento que dava os porcos. Ele lembrou-se da casa do pai. Lembrou-se que os empregados na casa do pai eram bem tratados. E resolveu voltar, pedir perdão ao pai e pedir para o pai que deixasse ele trabalhar como empregado na sua propriedade. Mas a resposta do pai foi completamente, muito mais eficaz, muito mais feliz para ele. Por quê? Porque houve o arrependimento, houve o reconhecimento dos seus erros. É o que acontece com nós, meus irmãos. Quando nós caímos em si diante dos problemas que a vida nos apresenta e nos reconciliamos com as leis divinas, nós nos fortalecemos. Aqueles problemas que eram insuportáveis para mim, torna tão leve, tão simples, que às vezes até a gente ri da situação que passou, dado a bondade de Deus para com cada um de nós. Em relação ao terceiro mandamento, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Jesus nos ensina, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus fala do sábado porque o povo judeu daquela época tratava com muito rigor de nada fazer no dia de sábado. Portanto, eles usavam ter maus pensamentos e condutas inadequadas. E Jesus quebrou este paradigma, liberando seus apóstolos, seus seguidores, seus discípulos, para colher, plantar no dia de sábado. O que Jesus recomendou aos seus discípulos e a todos nós é que tenhamos bons pensamentos, bons sentimentos, e nos resguardamos da prática de qualquer coisa contra o nosso semelhante. Em relação ao quarto mandamento, honrai vosso pai e a vossa mãe. Jesus ratifica este mandamento divino, determinando o seu cumprimento conforme anotado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de 3 a 9. Filhos, filhas, jovens, crianças que já me entendem, assistam os vossos pais na velhice. Lembre-se das noites que eles veneravam o vosso sono quando pequenos. Lembre da importância deles ter recebido-os no seio da família. Se você não teve uma infância, uma adolescência satisfatoriamente como você desejava, é porque você tinha pedido no teu planejamento reencarnatório momentos de dificuldade para vos fortalecer diante das vicissitudes da vida. E ampliando a noção dos laços de família quando nos ensina: porquanto todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, esta é minha irmã, esta é minha mãe. E o Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que com esta lição Jesus faz a distinção entre a família corporal e a família espiritual. Há, pois, duas espécies de família: as famílias ligadas pelos laços espirituais e as famílias ligadas pelos laços corporais. Duráveis são as primeiras, se fortalecem pela purificação e a perpetuação dos pensamentos e das ideias afins, através das várias imigrações da alma, através da reencarnação.
Eis a importância da família consanguínea. Hoje nós nascemos numa família de sobrenome Machado, como a minha. Amanhã na família Martins. Outra vez voltando à terra na família. Enfim, N.A. sobrenomes de família importante que nós temos. Cada vez que nascemos, fortalecemos os laços do amor. Conhecemos pessoas, relacionamos-nos com pessoas, nos perdoamos e somos perdoados. Crescemos, aumentamos o número da nossa família espiritual, porque vai chegar o momento que nós vamos alcançar uma elevação do nosso espírito tão alto, que se aproxima da angelitude, que nós vamos tomar não somente os meus irmãos consanguíneos, mas toda a humanidade como a nossa família. Aí, a Terra, que é um planeta de prova e expiação, será transformada num planeta de regeneração, donde vai predominar o bem, a paz, a felicidade das pessoas, dos mansos e humildes de coração. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, no 5º mandamento, não matais, Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será réu no julgamento. Meus irmãos e irmãs, matar aqui que se refere não é tirar a vida de outra pessoa. Mas nós temos várias formas de matarmos. Matamos quando nós não correspondemos ao anseio dos nossos semelhantes. Quando nós, equivocadamente, gananciosamente, tocada pelo orgulho e egoísmo, logramos os nossos irmãos num negócio que é bom só para mim. Matamos quando não ouvimos nosso semelhante que está louco para dar um desabafo, contar dos seus problemas, e nós nos esquivamos e não queremos ouvi-lo. Quando faltamos com a caridade, com a compreensão, com o companheirismo, matamos quando deixamos a criatura perecer, que nós podíamos fazer alguma coisa em seu benefício e deixamos de fazer. Eis as formas de nós matar. Jesus amplia extraordinariamente as nossas responsabilidades e os nossos atos em relação ao nosso próximo, em relação ao 6º e ao 9º mandamento. Não cometereis adultério, não desejais a mulher do vosso próximo. Com isto, Jesus nos ensina, ouviste o que foi dito, não cometereis adultério, pois eu vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça sobre uma mulher, já cometeu adultério em seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, Bíblia de Jerusalém. Queridos irmãos e irmãs, advertindo-nos assim a responsabilidade que nós temos quanto aos nossos pensamentos, os nossos atos e as nossas ações. Adulteramos, meus irmãos, quando a moça da farmácia se engana e nos deu troco a mais e nós não devolvemos. Adulteramos quando nós usamos uma vaga no estacionamento, quando é a vaga de um idoso ou de uma pessoa deficiente, e nós usamos. Quando fizemos a fila dupla no trânsito, esperando o nosso neto na porta do colégio. E assim sucessivamente, meus irmãos. Não é somente no contato físico que nós cometemos o adultério. Cometemos no pensamento, no sentimento, na ação e nos nossos atos. Aqueles atos pequenininhos que só eu e Deus sabe, mas que a minha consciência diz, está errado.
Não faça assim. Ninguém está te vendo, mas a tua consciência é o tribunal mais justo que tem. E é Ele que nos cobra, não é Deus. É o tribunal da nossa consciência. Em relação ao 7º e o 10º mandamento, não roubais e não cobiçais a casa do vosso próximo. Jesus nos ensina que não deveremos acumular riqueza na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, os ladrões assaltam e roubam, mas devemos juntar riqueza nos céus. Quais são essas riquezas, meus queridos irmãos e irmãs? Evidente que essas riquezas se relacionam com as virtudes, com as experiências convividas e vividas entre nós, com os ensinamentos que nós vemos numa noite fria, chuvosa como esta, buscar no Centro Espírita Circo da Luz. Banhar nossa alma com as energias salutares do amor e voltarmos para as nossas atividades, tanto dentro do nosso lar como no nosso cotidiano, fortalecido na prática do amor e da caridade. Enquanto o 8º mandamento, não prestais testemunho falso contra o vosso próximo, Jesus nos ensina, nos dizendo que o nosso sim deve ser sim e não quando for não, alertando-nos do valor da verdade. A verdade, por mais que ela me cause um transtorno grande na minha vida, eu devo de prevalecer e me colocar ao seu lado. Nem que me custe alguns desabores, mas eu devo de permanecer com ela. Porque o homem de bem fica sempre do lado da verdade, custe-lhe o que custar. Vejamos pelo exemplo citado que Jesus vem ampliar o entendimento dos 10 mandamentos recebidos de Deus por Moisés no Monte Sinai. Assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo nos diz que não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhes execução. Veio através das obras básicas do Espiritismo trazer os ensinamentos de Deus a todos nós, de acordo com a nossa compreensão, de acordo com a evolução do nosso ser. O Evangelho sublime, o Livro dos Espíritos, o céu e o inferno, as obras básicas, enfim, todas as 5 obras básicas e muito mais as complementares, as revistas espíritas, nos traz esse cabedal divino de conhecimento que nós, ao praticarmos, nós vamos adquirindo a riqueza que Jesus nos solicita adquirir. No desenvolvimento das leis divinas, as leis divinas também são em números de 10. E eu vou acelerar um pouquinho para dar tempo de falar as principais. A primeira lei divina e a lei da adoração, na pergunta 649 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: em que consiste a adoração? E os espíritos superiores respondem: é a elevação do pensamento a Deus pela oração. É o momento que a criatura se aproxima do seu Criador através da súplica, do agradecimento, do sentimento de gratidão, de amor e de perdão. A segunda lei é a lei do trabalho. A necessidade do trabalho, na pergunta 674 do Livro dos Espíritos. O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade da civilização. Obriga o homem a trabalhar mais para aumentar e suprir as suas necessidades, os seus prazeres e o seu conforto. É digno nós trabalhar, não importa o tipo de trabalho, desde que seja honesto,
desde que provenha o nosso sustento, por mais simples que seja, diante dos olhos de Deus, tem a mesma serventia, o mesmo valor que os trabalhos mais importantes na administração da nossa nação. Terceira lei, lei da reprodução. Pergunta 686. Sem ela o mundo corporal pereceria. Na quarta lei, lei da conservação. Pergunta 702 do Livro dos Espíritos. O instinto de conservação é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o seu grau de sua inteligência. Em uns ela é puramente maquinal, em outros ela é racional. Portanto, a lei da conservação é uma lei divina. Quinta lei, lei da destruição. Pergunta 728 do Livro dos Espíritos. Mas há pouco nós falamos que Deus é toda bondade, toda perfeição, toda misericórdia. Como é que Ele vai criar uma lei de destruição? Ela é de destruição, meus queridos irmãos e irmãs, na nossa visão materialista, na nossa visão egoísta, na nossa visão em que nós não queremos responder pelas nossas desatenções com as próprias leis divinas. É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar, porque o que chamais de destruição não é senão a transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Na pergunta 728, nós podemos ampliar as explicações que os Espíritos Superiores trouxeram e deram a Kardec. Sexta lei, lei da sociedade, pergunta 766. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu, não deu inutilmente ao homem a palavra, a voz, os meios de comunicação, lhe facultando o necessário à vida de relação. Deus nos fez dependentes uns dos outros para a nossa felicidade. A minha felicidade somente tem validade e se propaga se eu promovê-la a felicidade dos meus semelhantes. Sétima lei, lei do progresso. Capítulo 8º, pergunta 776 em diante. Onde podemos estudar o progresso é uma lei natural, cuja ação se faz sentir em todo o universo, não sendo admissível, por consequência, possa o homem frustrá-lo ou contrapor-se. Oitava lei, lei da igualdade. Esta eu gosto. Esta me compraz, porque ela nos iguala a todos no mesmo nível perante os olhos do nosso Criador. Porque ela diz assim: todos os homens são iguais diante de Deus. Todos tendem ao mesmo fim. Deus fez suas leis para todos. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores. O corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus não privilegiou nenhum dos seus filhos, não deu superioridade a ninguém. Todos são iguais. Digo de novo, o que faz a diferença para nós é o esforço que nós empreendermos para domarmos as más inclinações e extinguir do nosso ser o orgulho e o egoísmo. Nona lei, lei da liberdade, pergunta 825 do Livro dos Espíritos. O homem é, por natureza, dono de si mesmo, o livre-arbítrio. Isto tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente e necessário à sua conservação e o seu desenvolvimento de sua vida. Portanto, ele é responsável por todos os seus atos.
Essa liberdade, porém, não é absoluta e nem poderia sê-lo, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar os mesmos direitos em cada um de seus semelhantes. 10ª lei, lei da justiça, amor e caridade. Capítulo 11, pergunta 873 em diante. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei, disse-nos Jesus. Caridade e benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas sempre. Lembramos, meus irmãos, quando Pedro perguntou a Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu semelhante, o meu irmão, quando errar comigo? 1, 2, 3 vezes? Jesus disse: não, Pedro. Pedro até ficou faceiro, então é só 2 vezes. Não, Pedro, é 70 vezes, 7 vezes. O perdão não tem limites. O perdão e a misericórdia nós temos que nos esforçar para praticar sempre, meus queridos irmãos e irmãs. A conclusão. Pode alguém discordar de algumas coisas que aqui estamos dizendo, direta ou indiretamente. Bom que se diga que Jesus, de certa forma, modificou os 10 mandamentos, fez uma síntese deles que não há como contestar. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36 a 40, quando o mestre da lei indagou a Jesus: qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento da lei. E aqui tens o segundo, que é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não desejais ao teu semelhante o que você não gostaria que ele vos fizesse. Nesses 2 preceitos estão todos os ensinamentos de Jesus e dos profetas. Cabe a cada um de nós, meus irmãos e irmãs, observarmos e seguirmos todos esses ensinamentos que aqui falamos. Foi estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e na Bíblia de Jerusalém. Agradeço as vibrações, o carinho e a atenção de cada um de vocês e a paciência de me ouvir. E desejo um bom retorno aos vossos lares, banhado nesta energia salutar de amor e paz, capaz de nos conduzir no transcorrer dessa semana e nos dar as condições de retornarmos na próxima segunda-feira. Que Deus nos abençoe. E nós agradecemos ao nosso irmão Machadinho por ter se disponibilizado a estar aqui conosco, nos trazendo essas palavras, esses ensinamentos que nos convidam à reflexão sobre as leis divinas, as leis humanas. Que Deus o abençoe e o ampare sempre, assim como a sua família, e que Ele possa estar conosco em outras oportunidades, trazendo novas lições. E neste momento, unidos numa só vibração, vamos pedir pela magnetização das águas, pelos nomes que estão nas urnas, pelos nossos irmãos que se encontram doentes no leito de um hospital ou em suas próprias casas, por aqueles espíritos que estão deixando este mundo, por seus familiares que possam ser amparados pela bondade divina, e também para aqueles que estão regressando para uma nova jornada na Terra.
Vamos pedir também por aqueles nossos irmãos que ainda vibram nos vícios, nos tóxicos, nos erros em geral, que possam ser tocados pela bondade e misericórdia de Deus e fazerem um novo começo em suas vidas. E vamos pedir ainda por aqueles que não puderam estar presentes conosco nesta noite, pelos nossos familiares, amigos. Vamos pedir pela intenção que trazemos dentro de nós e também por nós mesmos. E neste momento, envolvidos pela energia dessa casa, vamos nos preparar para o passe. Este momento que é tão íntimo entre nós e a espiritualidade, onde somos reabastecidos com as energias salutares e que vão refazer a nossa saúde física e espiritual, penetrando pelos nossos corpos físicos e espirituais. E assim, agradecidos por tudo que recebemos deste Pai de amor, de bondade, de misericórdia, agradecidos, nós rezamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, da prática de todo o mal, e que assim seja. E assim nós damos por encerrado os trabalhos desta noite no Círculo da Luz, desejando aos irmãos um bom retorno aos seus lares e uma boa semana.